vocalista do Iron Maiden. Mas quando não estou em turnê, tenho um trabalho novo. Porque eu vou às alturas, voando num verdadeiro heavy metal de mais de 50 milhões de dólares. Devagar. Rota 1, decolar. Nos últimos 4 anos, quando não estou com a banda, estou transportando passageiros ao redor do mundo. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Boeing 757 da South Airlines. Sou o copiloto, meu nome é Bruce Dickinson. Bom, isso é o que alguns pilotos chamam de escritório. É um pouco diferente de uma mesa. Também é um pouco diferente de 50 mil pessoas em um festival de rock. Mas é um Boeing 757, uma das aeronaves mais potentes dos céus. E realmente é um jeito espetacular de trabalhar. Agora vou levá-los a um voo pela história do transporte a jato. Uma verdadeira batalha transatlântica pelo domínio dos céus. Heavy Metal no ar. Corrida a jato. Área livre! Tudo bem, eu sei que isso não é um jato, mas 70 anos atrás, as hélices dominavam o cenário. O mundo estava repleto de fabricantes de aeronaves e a Douglas estava no topo do segmento. Este é o seu legendário DC-3, na época, a última palavra em tecnologia e conforto. Apenas 3 anos após seu lançamento, ele já respondia por 90% do tráfego comercial em todo o mundo. Bom, o Douglas DC-3 é incrivelmente versátil. Pode carregar passageiros, transportar cargas, levar correspondência e também pode transportar soldados e paraquedistas. Quase tudo que você pedisse a essa aeronave, ela podia fazer e por esse motivo ela continua em operação até os dias de hoje. O DC-3 transportava 21 passageiros a 350 km por hora, mas esse motor de 14 cilindros e 1.200 cavalos era mais barulhento que um show do Iron Maiden. Você até podia passar mal na viagem e levaria mais de uma semana para visitar sua avó na Austrália. Confirmando rota. Eu nunca tinha voado num avião como esse na minha vida, mas o nosso piloto Mike tem muita coragem para me deixar experimentar. Vamos tentar uma curva de 45 graus para a esquerda, pode ser? Certo, a esquerda está livre. Proa virando 180 graus. Segurando o nariz. Precisa de mais inclinação. Mais um pouco e 45 graus. Nariz mais alto, um pouco de inclinação aqui. Bom, os controles e instrumentos estão onde eu esperava encontrá-los, mas manejá-los é mais ou menos como mexer num saco de copas. Desfazendo a curva. Manche é realmente surpreendente. Quer dizer, não é muito sensível ao comando. Sabe, você poderia fazer coisas assim e nada realmente acontece de imediato, não é? É verdade. E tem um tipo de atraso nas respostas. É isso mesmo. Se eu fizesse isso no meu 757, as pessoas já estariam em pânico, sabe? Nos anos 30, isso era uma obra-prima. Mas ao final da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia militar havia avançado a passos largos. Bombardeiros estavam voando 2 vezes mais alto, 2 vezes mais rápido e transportando 2 vezes mais carga. Era hora da aviação civil se igualar a todas as outras aviações. E foi uma invenção britânica que impulsionaria a aviação para uma nova era. De volta a 1926, o excêntrico visionário Frank Whittle apresentou pela primeira vez um motor a jato. Depois de uma década combatendo os céticos, em 1938, seu Gloster Pioneer a jato finalmente chegou aos céus. Foi um marco na história. O velho Frank jamais havia imaginado que o rascunho que havia feito aos 19 anos poderia mudar a vida de milhares de pessoas em todo o planeta. A vantagem que tem o motor a jato sobre o motor a pistão é que ele é mais leve. Tem um potencial quase que ilimitado para desenvolver mais potência. E ele também é muito mais simples em sua operação. Resumindo,
Em um jato, o ar é sugado na frente, é comprimido, neste caso sendo simplesmente espremido contra este grande disco achatado. É empurrado para a câmara de combustão e inflamado com querosene. Depois dessa mistura muito quente, sai por esta turbina aqui atrás. E então o que sai na traseira é propulsão. Com isso ela gira a turbina, que é conectada ao compressor lá na frente, por meio de um eixo comum. E então todo esse ciclo é iniciado novamente e novamente. Aliás, se você só colocar combustível lá dentro, sem nenhum comando, eu garanto, ele funciona sozinho. Os militares adoraram o avião a jato. Ao final da guerra, 2.000 deles foram construídos, mas nessa época a aviação civil na Europa estava em farrapos. Em compensação, na América os negócios estavam prosperando. Os civis estavam usando aeronaves comuns durante a guerra e fabricantes como a Douglas não viam razão para mudar essa fórmula de sucesso. Grandes motores a pistão com várias hélices. Eles ainda não sabiam, mas uma pequena ilha na costa da Europa estava para catapultá-los para a era do jato. Mesmo sobre a austeridade britânica, surgiu essa espantosa peça de engenharia, que surpreendeu o mundo. Era o primeiro avião a jato comercial, o de Havilland Comet. Em 1949, o Comet voou para a história da aviação. Ninguém nunca havia visto nada parecido. Ele era limpo, elegante. Os motores ficavam escondidos dentro das asas. Era o Concorde da época. Os motores a jato não tinham aquela vibração quebra-ossos dos velhos motores a pistão e hélice, e voavam a 40.000 pés, onde o ar rarefeito o tornava mais econômico. Este, o Mark IV, foi sua maior e mais potente encarnação. Bom, aqui estou eu, no compartimento do motor. Na verdade, eu estou na raiz da asa do Comet 4, porque esse foi o lugar escolhido pelos projetistas para colocar os motores Rolls-Royce. As vantagens? Uma asa limpa, de baixa resistência e de aerodinâmica muito eficiente. Com 4 Rolls-Royce turbojatos, o Comet poderia levar os passageiros a qualquer lugar na metade do tempo. Ele podia encarar qualquer tempo ruim de maneira bastante suave e silenciosa, e ainda com um ar condicionado ambiente. Bem-vindo ao mundo do avião a jato. Mas para os pilotos da época, isto deve ter sido como entrar na Enterprise do Capitão Kirk. O Capitão Tony Angus pode nos dizer. Eu acho que era bastante natural sentir uma leve apreensão, porque era algo muito novo. Mas na realidade, era um avião agradável de pilotar, era fácil de voar, ele respondia muito bem em todos os aspectos. A única diferença eram os motores. Quando acelerávamos com o manete, a potência vinha um pouco mais devagar. Mas em outros aspectos, era um avião completamente convencional. E de fato, todos que voaram no Comet disseram que em comparação com outros aviões, havia muito pouca vibração, muito pouco barulho. Sentávamos numa posição confortável para voar e era puro prazer. Também era um prazer para os passageiros. Bom, pelo menos para os que podiam pagar por isso. Economizariam 8 horas no voo para Joanesburgo, sua rota inicial. Mas em 1952, uma passagem custava $570. Mais ou menos o preço de uma casa pequena. Mas a de Havilland havia dado um passo audacioso para o futuro com o Comet e estava anos à frente da concorrência. Em 1949, o Comet voou pela primeira vez. Em 1952, ele iniciou o primeiro serviço regular de transporte a jato, dessa vez transportando passageiros. Os Estados Unidos não tinham demonstrado muito interesse nessa excêntrica ideia britânica de transporte a jato. Mas uma empresa norte-americana percebeu que o país estava ficando bem para trás e então decidiu que iria construir o seu próprio avião a jato. Essa empresa era a Boeing. O
O avião britânico Comet iniciou a era do transporte de passageiros a jato em 1952. Mas em 1958, a Boeing construiu um jato que mandaria o Comet de volta ao hangar. Foi este aqui, o Boeing 707, com 4 motores suspensos sob suas asas enflechadas. Seu avô era o bombardeiro B-47, seu pai, o B-52. Se jatos de transporte fossem cavalos de corrida, o Comet seria um pangaré mansinho. Este, por outro lado, seria um grande e imponente garanhão. Ele tem o dobro de peso, carrega o dobro de passageiros, vai mais longe e mais rápido que o Comet. Esta coisa é uma fera. E para provar isto, o piloto de testes, Tex Johnson, fez uma manobra conhecida como Tunou Barril na primeira aparição pública do 707. Os chefões da Boeing quase engasgaram com seus martinis, mas o avião mostrou a que veio. Agora todos queriam voar no 707. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, queria voar tanto em um que comprou o seu. Este aqui, o primeiro Air Force One. A senhora Kennedy disse, por que não pintá-lo de azul? E eles pintaram. O 707 era enorme. O Comet 1 carregava 36 passageiros. Este aqui acomodaria 110 pessoas. Se não estivesse cheio dessa parafernália de políticos. Este é o Salão Oval dos Céus. Nesta poltrona aqui, sentaram-se Kennedy, Lyndon Johnson, Ford, Nixon, Carter e Reagan. Esta mesa é controlada por comando hidráulico, para que o presidente pudesse intimidar a pessoa à sua frente. Bom, isso aí conforme o caso. Kissinger gostava tanto desta mesa que uma vez ficou preso debaixo dela. Em algumas das decisões mais críticas do mundo, sentindo o alívio da vitória, alguns comandos foram dados bem aqui, deste assento ao lado. E num improvável ataque nuclear, os códigos secretos poderiam ser encontrados neste cofre aqui. Ué, qual era o número mesmo? O primeiro modelo norte-americano de transporte a jato saiu da linha de montagem. A Boeing calculou que o 707 custaria 60 milhões de dólares para ser desenvolvido. Mas na hora que o avião estivesse pronto para voar, ele iria trazer para a empresa magníficos 185 milhões. Era mais do que a própria Boeing valia. Estavam apostando as calças e as calças do gerente do banco no sucesso deste avião. Em 1958, a Panam estava no lançamento para clientes do primeiro 707. E antes mesmo de ter as chaves, alardearam em uma grande campanha de publicidade que seriam os primeiros a ter um serviço de transporte transatlântico a jato para passageiros. Mas apenas 3 semanas antes do grande dia, os britânicos o fizeram primeiro. Um Comet 4 de longo alcance da companhia aérea BOAC voou de Londres para Nova York, levando os primeiros passageiros de um jato transatlântico. Inglaterra 2, Estados Unidos 0. Eles estavam um pouco zangados porque nós os derrotamos nisto. É? Eu sei também que existe uma grande rivalidade na aviação. É claro que havia. Muito dinheiro envolvido, países envolvidos, mas o importante era o fato de que os britânicos realmente ganharam a batalha. Mas, infelizmente, o Comet perdeu a guerra. Ele inaugurou o transporte a jato, mas com uma falha mortal. Voando em altitudes mais altas que uma aeronave a hélice, com grandes variações de pressão, seus componentes metálicos sofriam uma inesperada e severa fadiga. Alguns dos modelos mais antigos foram simplesmente rasgados em pedaços em pleno ar com trágicas consequências. Mais de 500 pessoas perderam suas vidas num total de 20 acidentes. Embora somente 8 desses desastres tivessem sido atribuídos a falhas nas aeronaves, foi o bastante para selar o destino do Comet e colocar a Inglaterra fora da corrida pelo jato transatlântico por décadas. O poderoso 707 surgiu para dominar a indústria aeronáutica. Mais de 1.800 foram construídos em suas variadas formas. Alguns desses aviões ainda estão voando comercialmente na África e na América Latina. Quero descobrir qual é a sensação de se voar nesta lenda aérea. Está sem uniforme, coronel. Uma vez que eu nem me imagino pilotando na Air Botsuana, o Major Jeff Dorimple concordou em me levar como seu mais novo recruta no 100º Grupo de Bombardeiros da Força Aérea Americana, apelidado de 100º Maldito.
Os militares compraram 820 unidades do 707. Na verdade, eles eram os clientes originais. Mas em vez de assentos, eles instalaram grandes tanques de combustível, pintaram de cinza e o batizaram de KC-135. Este jato foi construído em 1962. Ele tem 42 anos de idade. Poxa, eu tinha 4 anos quando esse avião nasceu. E com o passar dos anos, eles fizeram atualizações constantes, incluindo estes motores enormes. Se observar a altura do motor, vai ver que, dependendo do peso da aeronave, pode ser somente de 45 centímetros. Sei. Então, há uma grande possibilidade de, numa situação de vento contrário, arranhar a carenagem e danificar o avião. É basicamente o motor de 737, não É é? exatamente o motor de um 737, adaptado ao nosso avião. Os motores foram refeitos em 1985 e basicamente dobraram a potência disponível para a nossa aeronave. São 22 mil libras de impulso. Isso. Aqui é a janela de abastecimento. Estes 15 aviões-tanque do 100º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo são responsáveis pelo reabastecimento dos aviões da OTAN entre a Noruega e a África do Sul. São mais de 51 milhões de quilômetros quadrados de céu. É isso aí, um verdadeiro avião-tanque Boeing 707 KC-135. E esse é o melhor lugar da casa. Bom, quase. Mesmo contra fortes ventos, com esses novos motores potentes a toda força e com todo o combustível que estamos carregando, ele está subindo 1.200 pés por minuto. Como é esse avião se compararmos com o 707 original? Eles estão sempre modernizando esse avião. Eles instalaram um novo motor no ano de 85. Em 97 modernizaram a cabine com instrumentos eletrônicos. Instalaram novos dispositivos, sirenes e apitos. Esperamos que este avião voe no mínimo até 2020, talvez 2030. Deve estar com 60 ou 70 anos quando a Força Aérea aposentá-lo. O fato desses velhos aviões ainda fazerem um trabalho essencial para os militares norte-americanos prova como eles foram bem construídos. Em 1957, a Força Aérea Norte-Americana pagou a Boeing 3,7 milhões de dólares por cada KC-135. Hoje, cada um deles está avaliado em 52 milhões de dólares. Apesar de toda essa nova parafernália debaixo desta tinta cinzenta, soa o rangido leal dos cabos de controle deste 707 de 40 anos de idade. Eles não veem necessidade de modernizar os controles de voo para ficar um pouco mais fácil de vocês pilotarem? Ah, quem dera. Olha, com a minha experiência, eu posso dizer que esse avião é pauleira para voar, porque ele é todo manual e é um desafio para todos nós. A maioria dos aviões tem a ajuda do piloto automático durante as fases do voo. Nós não temos nenhum mecanismo automático aqui, nem autothrottle, nem nada. Nós pilotamos no estilo de antigamente, como os pilotos dos anos 50 costumavam fazer para voar. Agora atingimos o ponto de encontro e estamos orbitando a 20 mil pés, esperando para fazer o trabalho para o qual este avião foi projetado: reabastecimento. Pode parecer vazio aqui atrás, mas isso é só o meio do avião. As asas e o que seria o compartimento de bagagem estão carregados de querosene de aviação. Quando eu era garoto, costumava trabalhar no posto de gasolina do meu pai e ficava até congelado quando estava muito frio. Mas isso aqui é um posto de gasolina em pleno céu. No posto do meu pai, costumava ter 65 mil litros de combustível nos tanques. Este tem mais de 100 mil litros para reabastecer aviões sedentos. E só para comparar, se eu por acaso colocasse a mangueira em um carro e bombeasse gasolina por 24 horas seguidas, esse avião bombearia o mesmo volume em 8 minutos. Eu nunca vi nada igual. Nós estamos voando a 650 km por hora, a 20 mil pés, sobre o Mar do Norte, injetando combustível em um F-15. É como cavalgar a Moby Dick. Esses velhos aviões são incríveis.
Mas para a maioria dos 707, os dias de glória acabaram. O deserto de Mojave, na Califórnia, é o lugar do descanso final de milhares de aeronaves fora de serviço. Para os mais velhos, o melhor destino que podem ter é reencarnar, como uma lata de refrigerante. Este lugar está entulhado com os restos de velhos 707s. Mas no final dos anos 50, a Boeing não era a única fabricante norte-americana competindo na corrida a jato. Havia também a Convair e a líder do mercado, a Douglas. Mas no final das contas, nenhuma delas conseguiu se igualar ao gigante da Boeing. Ironicamente, um dos aspectos mais clássicos do design do Boeing não surgiu na empresa, veio da concorrente, Douglas, que havia construído um avião de passageiros chamado DC-8, um rival do Boeing, que era o mais largo em termos de fuselagem e um pouco mais espaçoso. Então a Panam, que havia sido uma das maiores clientes, disse a Boeing: "Não sabemos se gostamos do seu avião, Sr. Boeing. Achamos que se o fizesse mais largo, poderíamos comprá-lo." A Boeing atendeu o pedido e o resto é história. Dito isto, o 707 vendeu 3 vezes mais que o seu rival mais próximo. O resultado, a Boeing roubou a coroa da Douglas como líder na fabricação de aeronaves de passageiros. E o 707 vai muito além deste cemitério, pois acabou influenciando as aeronaves futuras. A Boeing manteve a mesma fuselagem de 6 assentos lado a lado para o 727, o 737 e até o 757, que eu piloto. Mas não foi apenas nisso que eles acertaram. O Boeing é grande e é bem forte, tem 4 motores e carenagens debaixo de uma asa enflechada com cauda convencional. Esta mesma fórmula de motores e componentes debaixo de uma asa enflechada vem sendo usada por todo grande jato de transporte construído por qualquer fabricante em todo o mundo. Só existe um jeito de resumir um 707. É o design clássico! Então, se o primeiro round da corrida a jato foi ganho pelos Estados Unidos, o segundo seria a batalha para criar um jato que pousasse em pistas curtas. Um avião que trouxesse a viagem a jato para pessoas como eu e você. É maravilhoso! Que avião divino! Foi um belo dia! Versão brasileira Vox Mundi.